falo com os irmãos e eu me sinto bem à vontade em me reportar aos membros do ministério e também àqueles que são simpatizantes, que mesmo não sendo membros efetivos, mas que nos acompanham e que gostam das mensagens, né? E têm acompanhado há algum tempo, que vocês possam estar de maneira voluntária contribuindo para a manutenção deste trabalho, para manter esse trabalho, a pregação funcionando, as reuniões acontecendo, ainda que por meio de lives, não de maneira presencial por enquanto, mas nós precisamos das doações dos irmãos. Então eu peço que você seja generoso, seja bastante voluntário nesse sentido, e você pode realizar as suas ofertas por meio da transferência bancária. O número da conta, os números das contas estarão aparecendo aí no vídeo, tá? No seu vídeo, para que você possa efetuar a sua oferta e nos ajudar nesse sentido, em nome de Jesus, amém? Nós contamos com os irmãos e desde já agradecemos a contribuição de cada um e a amizade, o companheirismo que vocês têm demonstrado ao Ministério Apostólico Redenção, amém? Que Deus possa abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto bastante significativo, num sentido da nossa experiência como cristãos. Meus irmãos sabem que nós temos batido na tecla da experiência do reino dos céus, da experiência cristã, que não se pauta em coisas ou em momentos isolados, momentos litúrgicos isolados. Quer ver uma coisa? Esse momento aqui é um momento de liturgia, ó. É um momento de liturgia, estamos aqui reunidos, gravando, alguns irmãos aqui colaborando na parte técnica para que a mensagem seja transmitida, e os irmãos estão aqui no louvor, louvando a Deus, tocando, entoando cânticos ao Senhor. Tudo isso faz parte de uma liturgia, e isso é necessário e está dentro de um processo natural de experiência. No entanto, eu chamo a atenção dos irmãos para a consciência de que isto aqui não é a vida cristã propriamente dita, porque vida cristã, ela se pauta na experiência com Deus, na experiência da verdade de Deus, ou seja, em uma experiência pragmática, cristalizada no dia a dia, da vontade eterna do coração de Deus. Se você é um cristão, se você creu em Jesus, se você confessa o nome de Jesus, você leva Cristo na sua vida, você precisa estar claro, precisa estar consciente que vida cristã é experiência com Deus. Vida cristã não é religiosidade e nem se consuma em momentos separados, não. A vida cristã é um viver, é uma questão de coração. Vida cristã é uma questão de consciência, de pensamento, de alma, de entendimento. Vida cristã não é você seguir um pensamento qualquer. Vida cristã não é você fazer parte de um grupo qualquer, ainda que seja deste ministério. Vida cristã, ela não se pauta nessas coisas exteriores, temporais, pontuais, não. Mas vida cristã, como eu já disse, é o ser cristão, é o viver cristão. É uma questão de consciência da verdade, é uma questão de entrega de coração. Na semana passada nós falamos sobre a reconciliação, e os irmãos entenderam que reconciliação é uma questão de posicionamento de coração. Reconciliação não é você fazer uma oração como aquele que não congregava há algum tempo, e que já não congregava, e que estava afastado, de repente ele apareceu no culto, fez uma oração e se reconciliou com Deus. Amém, amém. Irmãos, não me interpretem mal.
Eu sei que isso faz parte da liturgia da reconciliação, a formalidade, você ir diante de Deus, levantar a mão, ou que não levante a mão, faça uma oração, que você chore, que você não chore, que você se emocione, ou que não se emocione, não importa se é na igreja, se é em casa. Eu quero dizer que essas coisas não trazem a realidade da reconciliação, uma vez que reconciliação é uma questão de posicionamento de coração. É uma questão de visão, de entendimento, de consciência. Reconciliação é uma volta a Deus, é voltar a Deus. E para se voltar a Deus, é necessário um coração totalmente vinculado na verdade, nos conceitos doutrinários, da doutrina de Cristo, do supremo propósito de Deus. E esse entendimento, esta visão celestial, esta visão espiritual, ela agora vai tornar em você, dentro do seu coração, da sua alma, uma visão governante, que vai fazer com que você a cada dia, a cada manhã, a cada momento, em cada circunstância da sua vida, a despeito se você está sofrendo ou não, se está passando por dificuldade ou não, se o momento é positivo ou negativo, não importa isso. Mas certamente você estará vivendo uma vida de aproximação com Deus. Reconciliação é aproximação com Deus, é você voltar-se a Deus, é o coração voltado para Deus, é você poder identificar na tua vida tudo aquilo que é caído, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, e então, uma vez identificando isso, você possa tratar com o teu coração, e trazer o teu coração para Deus, e trazer a tua mente para o Espírito Santo, e trazer o seu viver, a sua vida humana, para Deus, para Deus. Os irmãos ouviram na mensagem passada, que a queda consiste nesse afastamento de Deus. Queda é não querer Deus, pecado original é você desprezar a Deus, é o desprezo a Deus, é a divisão com Deus, é o desprezo à autoridade, pessoa e vontade de Deus. Isto é a queda, esse afastamento, esse rompimento com Deus. Ora, se a queda é o rompimento com Deus, o que é a salvação se não reconciliar-se com Deus, o voltar-se a Deus? Isso lança por terra todo tipo de conceito religioso, que vida cristã são coisas e fazer coisas ou não fazer coisas. Isso aí está totalmente vencido, e nós já entendemos e estamos já persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Não mais nos pautamos em coisas, nem em momentos, nos pautamos em uma realidade de vida com Deus. Para tanto, é necessário nos reconciliarmos com Deus, e para nos reconciliarmos com Deus, é necessário olhar para o teu coração, identificar o problema e tratar com o problema. Isto é reconciliação. E nesta manhã, esse texto fala mais ou menos nessa tônica, porque o texto aqui de Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, é um texto que nos chama a uma reflexão sobre a nossa experiência. E eu gostaria de fazer aqui uma leitura retrógrada, como se fosse uma leitura de trás para frente, e eu queria tomar a partir do versículo 2, nós lemos o versículo 1 e o versículo 2, eu quero começar pelo 2, no finalzinho dele, quando diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que está aí na tua casa, e os irmãos que estão aqui presentes, repitam comigo, por favor, sim. Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos observam que as palavras do apóstolo, a preocupação paulina, é uma preocupação que nos coloca justamente nessa necessidade de experimentar a vontade de Deus. Quando você experimenta a vontade de Deus, você experimenta o próprio Deus, porque a vontade de Deus é Cristo, é o verbo encarnado, é o reino dos céus, é Deus no homem, é o viver da igreja. E essa é a nossa necessidade, a necessidade extrema, urgente de experimentarmos a vontade de Deus. Experimentarmos a vontade de Deus é experimentarmos tudo aquilo que Deus planejou, que Deus decretou, é experimentar toda a vontade, toda a verdade de Deus nas nossas vidas. Isso é muito importante entender, porque é somente assim que nós teremos uma vida cristã saudável, uma vida cristã autêntica e vencedora, para que saiamos
desse pragmatismo religioso, desse espírito caído do mundo religioso, desse mundo pagão, deste mundo cheio de concupiscência, cheio de maldade. Para que saiamos disso, é necessário estarmos num âmbito de experiência da vontade de Deus. Só que quando nós falamos de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aí nós nos deparamos com um problema, com uma problemática. Está no início do versículo 2, quando diz assim: e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando ele fala não vos conformeis com este século, o apóstolo está nos chamando a atenção para algo que acontece muito naturalmente com a população do mundo, com a sociedade do mundo inteiro, que é uma mente conformada, uma mente formada pelos princípios deste mundo, pelas leis deste mundo. Quando fala século aqui é aio, é cosmo, é mundo, mas não o mundo físico. Não confunda este mundo com o mundo físico das coisas, da vida humana, não, porque a partir do momento que nós misturamos essas palavras e não atentemos para a devida acepção de cada palavra, por exemplo, nós vamos ver aqui no Novo Testamento várias vezes mundo, mundo, mundo. Querem ver uma coisa? Lá em João capítulo 3, versículo 16, que é um versículo clássico e todos conhecem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que esse texto aqui nos é declarado que Deus amou o mundo, mas Deus amou o mundo num sentido de criação. Ele amou a sua criação, Ele amou os seres humanos, Ele amou o homem criado. Amando o homem, Ele enviou o seu Filho para salvar. Então esse mundo aqui traz uma concepção de pessoas, de seres humanos, que é o contrário do mundo que o apóstolo João diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, quando ele fala o contrário: não ameis o mundo. Lá em João 3,16 diz: Deus amou o mundo, só que agora ele fala: não ameis o mundo, mas não são as pessoas, porque Deus manda amar as pessoas. Veja como que o significado das palavras traz sentido profundo para a nossa alma. Quando ele fala: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o versículo seguinte explica o que é o mundo, lá de João capítulo 2, versículo 15, agora o versículo 16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Olha que ele aponta para um mundo interior, um mundo do coração, um mundo real dentro dos seres humanos, um mundo que existe dentro de mim, dentro de você, dentro de todos os cristãos, de todos os pastores, bispos, de todos aqueles que creram em Jesus. Agora trata-se de um mundo espiritual, de um mundo cuja realidade está em nossa alma. Por isso, voltando aqui para o texto de Paulo, quando ele diz: não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo: não permita que a tua mente seja conformada, amoldada, vinculada a este mundo espiritual, a estas leis do mundo espiritual, como disse o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 2, quando ele diz: nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, conforme o espírito que atua nos filhos da desobediência. Olha que esse mundo aqui de Romanos 12, 2, é o mesmo mundo de Efésios capítulo 2, versículo 2, porque trata-se de uma realidade de vida espiritual caída, própria do ser humano caído, própria do velho homem. O velho homem tem o seu conceito formado, a velha criação, que é o ser humano caído, que se afastou de Deus, que não deu ouvido à voz de Deus, que ouviu a voz de Satanás lá no Éden, que comprou a triste ilusão de viver sem Deus. Esse ser humano teve a mente conformada por um mundo espiritual interior, que agora gerou uma consciência, gerou um tipo de pensamento, gerou um tipo de visão, um tipo de comportamento contrário a Deus e contrário à sua vontade.
É por isso que diz que nós devemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual a problemática disso? O mundo interior que está dentro de nós. O mundo que impede, que bloqueia esta experiência com Deus, esta experiência com Cristo ressuscitado, com o poder da vida de ressurreição, com o poder do Evangelho que quebra cadeias, que é capaz de nos libertar, como o próprio Jesus declarou em João capítulo 8, que nós deveríamos conhecer a verdade então nos libertaria. Essa libertação consiste na libertação deste mundo interior, desta mente formada, desta mente que foi configurada para ver diferente de Deus, uma mente que foi formada, configurada para caminhar diferente de Deus, para perceber diferente de Deus, para ver diferente de Deus, para pensar diferente de Deus. É por isso que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles concordam, quando Deus declara para o ser humano: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, quando Paulo diz, conforme o curso deste mundo, é a maneira que o mundo caminha, é o ritmo do mundo, é o curso do mundo, é o fluir de uma vida sem Deus, é a experiência de uma vida sem Deus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos neste momento, algo grave, algo muito grave, porque a vida sem Deus, ela não consiste naquele que está lá fora nas drogas, somente, ou aquele que está lá fora nos bares bebendo, somente, naquele que vive uma vida na maldade, no engano, nas trevas, somente. Uma experiência com o mundo, ela pode acontecer com os cristãos todos sentados nas cadeiras, com as mãos levantadas e chorando e dizendo glória a Deus. Isso é grave. Isto é sério, porque é uma questão de realidade interior, não são coisas exteriores. A pessoa diz glória a Deus e despreza o pobre. A pessoa diz graças a Deus por aquilo que Deus dá para ela, mas ela deixa de enxergar, ou fecha os olhos e fecha o coração para o seu vizinho, para o seu próximo que está padecendo sofrimento. É como Jesus disse: esse povo me honra com os lábios e o coração está longe de mim. Portanto, nós precisamos atentar para o mundo interior, quando diz: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis. Irmão, minha irmã, não permita ou não se permita que você seja levado por uma mente, por uma mentalidade, por um tipo de comportamento caído próprio deste mundo, próprio desta geração. Se você quer saber qual é o mundo de Deus, qual é o mundo no sentido geral, qual é o âmbito de Deus, qual é a esfera de Deus, olha para Cristo. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então olha para Jesus e começa a seguir os passos do Cordeiro, começa a seguir Cristo, começa a se comportar como Cristo se comportou, que aí você estará vivendo a realidade de Deus. Não é uma questão de religião, porque este mundo, ele é um mundo forjado dentro de nós. Por isso que nós temos que atentar para o nosso coração. É por isso que o arrependimento começa com uma mudança de pensamento. Por isso que arrependimento, metanoia, mudança, transformação, ela começa com uma maneira de ver diferente. Você já parou para pensar como você pensa? Já parou para pensar os teus pensamentos? Já parou para pensar como você está vivendo, como você lê a vida, como você lê a vida cristã? Que tipo de leitura você faz do mundo, do seu mundo, da sua realidade de vida? Já parou para isso? Mas parar para pensar, não de qualquer maneira, de maneira sincera, com os corações sinceros, com plena certeza de fé, totalmente livres, desvencilhado de toda religiosidade, toda hipocrisia, livre de todo tipo de peso que nos prende e que nos priva de Deus. É ir diante de Deus e falar: Senhor, será que eu estou vendo as pessoas da maneira que eu tenho que ver? Será que eu estou vendo a minha família? Será que eu enxergo a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos? Será que eu consigo ver a igreja com o olhar de Cristo, com o olhar cristalino? Será que eu consigo perceber a realidade das coisas de maneira certa? Ou eu estou vendo de maneira embaçada, de maneira turva? Será que eu estou me confundindo
com a maneira que eu estou enxergando, que eu estou vivendo? É isso que nós temos que fazer. Essa averiguação interior é uma autossondagem. É você olhar para dentro de você, não para dentro do outro irmão. Não olha para o irmão nem para a irmã, não, olha para você. Olha para o teu coração e começa a perceber o que você está fazendo como um bom discípulo de Jesus Cristo, como um servo de Deus. O que você está fazendo da tua vida como um mordomo de Jesus Cristo. Como você está vivendo, ou será que você está vivendo um mundo, o espírito do mundo, conforme o texto lá de Efésios que citei agora há pouco? Porque o curso do mundo é segundo o príncipe da potestade do ar. O curso do mundo, as leis do curso do mundo, ela é segundo Satanás, o príncipe deste mundo. E estas leis é um espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse espírito aqui, não pensa num demônio atuando, não. Esse espírito aqui é disposição. É uma disposição que atua dos filhos da desobediência, para não amar a Deus, para não querer Deus, para não desejar por Deus, para não ter fome nem sede de Deus. Querem ver uma coisa, como que a pessoa é tão fácil de não ter fome e sede de Deus? O Gustavo Lima faz uma live, e eu quero dizer agora para vocês aqui, que eu não estou falando do irmão Gustavo Lima, não. Eu gosto muito dele e gosto até das músicas dele. Mas eu quero dizer que ele faz uma live, e uma live muito boa por sinal, porque ele arrecadou milhares de toneladas de alimento para doar para os pobres. Perfeito, muito bom, um espírito humanista, solidário, companheiro. Está de parabéns o Gustavo Lima e todos que vão nessa linha, a despeito de Deus e do Evangelho. Mas eu quero dizer que o Gustavo Lima faz uma live, aí dá não sei quantos milhões de acessos, e eu não estou tirando a honra dele, não quero que dê menos, eu quero que dê mais, porque é o trabalho dele, que ele seja feliz e que tenha sucesso no seu trabalho, a despeito de Deus e do Evangelho. Atenção no que eu estou falando, entenda o que eu estou falando. Mas nós fazemos uma live mostrando todo o desígnio de Deus, tudo o que aconteceu no passado, o que está no coração de Deus, o desejo eterno de Deus, os caminhos de Deus, as leis de Deus, como Deus trabalha, o que Ele deseja fazer, aonde Ele quer chegar, o que Ele espera de você. Aí às vezes, tristemente, dá poucos acessos, e eu quero pedir perdão para os irmãos, mas não estou criticando ninguém. Eu quero dizer só que muitos irmãos do ministério não assistem às lives. Isso é lamentável, isso é uma questão de ver. Essa é a maneira que você vê, meu querido. Por isso que quando fala não vos conformeis com este mundo, é justamente não permitir isso. Você gasta 5 horas, 7 horas diante de uma live, que não está falando de Deus, está falando de qualquer coisa da vida, mas não tem coragem de gastar 1 hora diante de uma live para ouvir uma palavra que pode libertar o teu coração, que pode mudar a tua vida, que pode mudar o teu casamento, pode melhorar a tua família, pode melhorar você como pai, como mãe, como um filho, como ser humano, como um cidadão. Então é isso que nós temos que atentar, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos entender essas coisas, porque senão nunca vamos experimentar. Vamos ficar aqui nesse púlpito aqui pregando 20, 30 anos, vai acontecer o advento e nada vai acontecer na nossa vida. Porque já chega de palavras, de meias palavras e meias medidas. Não há mais tempo de ficarmos com meias palavras e meias medidas. O mundo caminha para um caos maior. O mundo caminha de maneira política, de maneira econômica, de maneira social, de maneira espiritual, para um caos cada vez pior. Você está esperando melhora depois dessa pandemia? Então eu quero falar uma coisa para você aqui, ó. Prepara o teu coração, porque as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. Porque depois dessa pandemia vai aparecer uma outra pandemia, um outro problema, uma crise econômica e um problema político, e a coisa vai se desenvolvendo até o princípio das dores. Deus está trabalhando no cenário mundial, preparando um ambiente para o tempo do fim. Pense nisso, coloque no teu coração. Deus está trabalhando, Deus já está intervindo na história da humanidade para cumprir com os seus desígnios eternos. É necessário que Cristo venha, mas Cristo não vai vir sem que primeiro venha a apostasia. Pastor, o que é apostasia? É o mundo sendo aperfeiçoado dentro do homem. Apostasia é o mundo sendo aperfeiçoado dentro do homem. É esse espírito contrário a Deus, é o espírito do anticristo, é contrário a Cristo, é não querer a Cristo, é querer tudo menos Deus. Isso vai levar o homem a um apodrecimento de alma. Jesus virá quando o mundo estiver podre. Quando o mundo estiver podre, Jesus virá. Podre no sentido humano, podre no sentido familiar,
podre no sentido social, podre no sentido de justiça, podre no sentido de amor. Quando tudo estiver corrompido, acabado, então os céus se abrirão e verão o reino dos céus sendo manifestado com poder e glória. E nós precisamos ver isso hoje, porque se você deseja ser arrebatado, se você deseja ser aprovado no dia do tribunal de Cristo, é necessário que você olhe para dentro do teu coração e reveja os teus conceitos, assim como eu também preciso rever os meus conceitos. E vida cristã é isso, é rever conceitos, é melhorar a cada dia, é um passo de cada vez. Não pense que você vai ouvir essa mensagem e vai sair daqui transformado. Minha vida mudou, como se pregam e muito comumente, justamente na teologia da prosperidade, que diz que você vai beber um copo com água e os seus problemas se resolverão, que você vai botar um pouquinho de sal no bolso e tudo estará sendo bem encaminhado, que os teus problemas vão acabar, que a tua vida vai mudar, que você vai se dar bem se você tomar um copo com água. Não pense nisso, porque isso aí não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho fala de uma libertação, que é paulatina, de uma salvação progressiva, interior, espiritual, eterna, que o próprio Deus realiza em nós por meio da verdade do Evangelho. É uma salvação continuada a cada dia, é um presente contínuo, é uma experiência hoje, é uma experiência amanhã, é de fé em fé, de glória em glória, é de dia em dia. Por isso, não se conformar com o mundo é olhar para dentro de você. Se reconciliar com Deus é olhar para dentro de você e conseguir identificar o mal que está dentro de você. É você conseguir olhar para você e conseguir perceber que isso aqui não é de Deus, isso aqui não é de Cristo, isso aqui não é do reino dos céus, e começar a mudar a tua vida, se aproximando de Deus, se aproximando da vontade de Deus, porque é dessa forma que seremos conformados, conforme a imagem do primogênito de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu sei que ser conformado com o mundo é deixar a minha mente e meu coração ser amoldado, ser conformado segundo as leis deste mundo, do contrário, ter a experiência da transformação consiste em trazer a mente para Deus, trazer a mente para a verdade. Renovar a mente consiste em um processo diário de trazer a mente e o coração para a verdade de Deus. Quando você confessa a verdade de Deus, quando você confessa o Evangelho, quando você confessa a obra de Cristo, quando você confessa o supremo propósito de Deus na tua vida, você está renovando a tua mente. Quando você ora a palavra, quando você declara o Evangelho, você está trazendo a mente de volta para a verdade. Você está tirando a mente lá do curso do mundo e trazendo para a verdade. Isso vai te colocar em uma experiência de renovação da mente, e o resultado disso é ser transformado. E o versículo 1 diz que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, os irmãos, vejam que eu estou fazendo uma leitura de trás para frente. Eu falei sobre a necessidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que nós nos deparamos com um problema, com uma problemática, que é o mundo dentro de nós, que é esta maneira de ver, esta maneira de interpretar, esta maneira de perceber as coisas. Aí eu disse que a solução agora é você trazer a mente para o Evangelho, trazer a mente para Deus, depender do Senhor, na leitura da Bíblia, na meditação da verdade, em oração com Deus, em comunhão com Deus, e isso depende agora de um sacrifício vivo. Pastor, eu ouvi dizer que sacrifício é coisa da religião. Eu falo, sacrifício de acordo com a religião são aqueles sacrifícios vazios, destituídos de realidade, que as pessoas fazem em nome de Deus para obterem benefício próprio. A pessoa sobe uma montanha com um peso nas costas, porque acha que Deus vai abençoar, chegar lá no final, em cima da montanha, porque ela teve esforço, né? Então, muito esforço, subiu com um peso nas costas, e agora lá em cima Deus vai abençoá-la, porque afinal de contas as pernas dela estão cansadinhas. A pessoa acha que é orar de joelho, acha que é jejuar 7 dias, 21 dias, 40 dias, acha que fazer sacrifício vivo aqui é você ficar acabando consigo mesmo, se martirizando, dando chicotada nas costas, fazendo penitências. Não, isso aqui não é um sacrifício vivo, não. Sacrifício vivo é uma entrega
de alma e de coração a Deus. Quando você percebe a tua necessidade de Deus, quando você percebe que você não pode viver sem Deus, quando você começa a tratar com o teu coração e se voltar para o Evangelho, para a verdade de Deus, isto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como o próprio Davi falou em Salmo 51, sacrifícios agradáveis é um coração compungido e um espírito contrito. Este o Senhor não despreza. Irmãos, Deus não quer que você sacrifique a tua vida. As pessoas estão jejuando, só que as pessoas estão jejuando para comprar um carro importado, para conseguir uma casa de praia, para conseguir passar num concurso, para conseguir isso, aquilo, outro. Começa a jejuar e começa agora a olhar para o teu lado, olhar para as pessoas, porque o verdadeiro jejum é aquele que se doa pelos outros, não aqueles que param de comer para poder ganhar as coisas, mas é aqueles que dividem o pão, é aqueles que estendem a mão, é aqueles que olham e assistem as pessoas desprovidas de recursos materiais. Então o sacrifício vivo consiste nesta percepção e nesta consagração voluntária a Deus. Consagração voluntária é a percepção da necessidade de Deus, e diante dessa percepção, diante desse entendimento, você passa a se doar a Deus, você passa a se entregar a Deus, você passa a oferecer a tua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém, queridos? Não estou entendendo como que a vida cristã ela está dentro de um curso espiritual. A experiência cristã está dentro de um mover de Deus, dentro de uma experiência cristalina, do alto, espiritual, de Deus, da verdade, do coração, da alma, da consciência. As pessoas estão mudando a cor da roupa, não estão cortando o cabelo, não estão deixando de comer isso ou beber aquilo, estão deixando... Não, isso aí são coisas vazias que nada mudam. O que muda o ser humano é uma consciência adequada. O que muda o ser humano, o que muda a vida de um cristão, o que muda uma família, o que muda uma igreja, um ministério, o que muda o mundo inteiro, é a aproximação de Deus, é se voltar a Deus, é abandonar o mal, é abandonar o egoísmo, é abandonar o mau testemunho, é abandonar os princípios errados do mundo dentro de nós e começar a buscar a Deus, a buscar a desenvolver uma vida de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, estar sempre em oração. As pessoas falam muito de oração, né? De oração. Eu quero até abrir um parêntese aqui, quer dizer que nós queremos continuar ou voltar às nossas reuniões de oração presenciais aqui, que é muito importantes. Mas as pessoas estão querendo orar, as pessoas falam de oração, falam de leitura, amém. Só que as pessoas têm que orar e proceder conforme a oração. Não podemos orar como pessoas religiosas, que oram dos lábios para fora, que falam o que quer, mas o coração está totalmente descomprometido daquilo que falam. Quem tem boca fala o que quer, mas quem tem sabedoria age de maneira diferente do mundo, de maneira diferente deste século, dessa sociedade caída. As pessoas não ficam disputando e nem promovendo discussões políticas em grupos de WhatsApp, coisas sem futuro. Quem é melhor, é a direita, a esquerda ou o centrão? Não importa quem é o melhor, está todo mundo precisando de Deus. O presidente Bolsonaro precisa de Deus, o Lula precisa de Deus, eu preciso de Deus, você precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. Vamos parar de ficar discutindo negócio de política em grupo de WhatsApp e vamos começar a orar uns pelos outros, pedir misericórdia. Vamos começar a rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Vamos começar a clamar misericórdia, clamar por Deus, para que o Senhor possa nos socorrer e nos fortalecer, para que Deus possa fortalecer o nosso coração, a nossa alma, para que possamos brilhar como luz do mundo, para que possamos ser sal da terra, luz do mundo, para que possamos ser vistos como verdadeiros filhos de Deus. E aqueles que são vistos como verdadeiros filhos de Deus, ser vistos como verdadeiro filho de Deus, consiste num viver de fazer o bem. Não pense que você vai ser reconhecido como um verdadeiro filho de Deus porque você tem uma Bíblia, não, ou porque você canta alguns cânticos, porque você fica postando as lives gospels aqui nas redes sociais e compartilhando aqui lives dos irmãos gospels, não, tá? Você vai ser reconhecido como filho de Deus quando você começar a pensar como Deus pensa, a olhar como Deus olha, a viver como Cristo viveu, a abrir o teu coração, se livrar, se libertar de todo o mal e proceder fazendo bem, amando, perdoando. Não somente perdoando, mas também aceitando o perdão,
E não somente isso, mas abrindo o coração para que Deus possa realizar a obra que Ele deseja na tua vida. E tudo isso vai resultar no final do versículo 2, que é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, eu preciso, você precisa, todos os cristãos do mundo inteiro precisam experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se não for isso, é tudo religiosidade, é tudo hipocrisia e nada adianta, nada serve, é perda de tempo. Se não for para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é melhor parar e cada um cuidar de sua vida e depois ver o que vai dar no tribunal de Cristo. Agora, se você deseja ser um cristão verdadeiro, ser reconhecido como filho de Deus, ser percebido como um filho de Deus, se você deseja que as pessoas olhem para você e glorifiquem o Pai Celestial, falem, esse aqui é um cristão, esse se parece com Jesus, esse parece com o Messias, com o Nazareno, porque ele está praticando e reproduzindo as mesmas obras de Cristo. Não é porque tem uma Bíblia, não é porque canta alguns cantos, não é porque faz uma oração, não é porque traz uma oferta, não, isso aí não, isso não prova nada, e nem porque fica proclamando jargões e frases de efeito, e postando, e ali, aquela coisa toda, não, isso não é vida cristã. Vida cristã é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pense nisso. Nós podemos ser melhores, nós podemos melhorar a cada dia, você pode melhorar, eu posso melhorar, basta que você queira, basta que nós queiramos melhorar. A melhora está dentro de nós, o remédio está dentro de nós, não está aqui nem ali, a palavra da salvação está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Basta que você proclame a verdade de Deus e se comporte conforme a vontade de Deus. Basta que você olhe para o Evangelho e comece agora a se enquadrar, a se ver no Evangelho, a experimentar isso. Basta que você pregue a verdade e comece a viver a verdade. Basta que você se aproxime de Deus. Já pensou em se aproximar de Deus? Pastor, já estou com Deus. Falei, não, irmão, você não está entendendo o que eu estou dizendo, você não está entendendo o que eu quero dizer. É porque você congrega, porque você vai aos cultos, é porque você bota lá no seu televisor, no YouTube, as músicas lá dos irmãos cantando, você pensa que é cristão por causa disso? Nós temos que ser cristão porque Cristo vive em nós. Nós temos que ser cristãos e somos percebidos como cristão quando o Espírito Santo está em nós e a luz, a verdadeira luz brilha. Isso é ser cristão. É isso que nós precisamos. E eu quero orar com você nesse momento. Chame a sua família nesse momento, convide todo mundo, se reúna aí na sua casa, os irmãos aqui, vamos orar a Deus. E vamos pedir misericórdia a Deus neste momento, para que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nessa manhã nós oramos a Ti e nós Te agradecemos pelo privilégio de ouvir esta palavra. Uma palavra impactante que nos expõe. Não é uma palavra que nos eleva, que nos exalta, não, que nos dá falsas esperanças, não. Mas é uma palavra que expõe o nosso coração e nos coloca em uma crise interior e faz com que nós percebamos a necessidade urgente do Senhor na nossa vida. É uma palavra que vem para quebrar as cadeias da alma, do coração. É a palavra da verdade, que é a espada que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a Tua palavra, é a Tua verdade. Senhor, que esta palavra encontre guarida no meu coração e no coração de todos aqueles que estão em suas casas nos acompanhando e aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente. Senhor, que esta palavra seja semeada em nós como uma boa semente que germina, que cresce e que frutifica para a glória do Teu nome. Nos entregamos a Ti nesta manhã. Abrimos nosso coração e confessamos a nossa necessidade de Ti acima de qualquer coisa. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. O mundo precisa do Senhor. Os políticos precisam de Ti. Os magistrados, os governantes, o povo, os cristãos, todos precisam de Ti. O Senhor é o remédio.
A vida eterna é o remédio para o ser humano que se afastou de ti. Portanto, Deus, Pai eterno, Deus da glória, soberano, nós nos entregamos a ti nesta manhã. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia daquele que está ouvindo em sua casa, de cada família, de cada irmão deste ministério, cada pai, cada mãe, cada filho, os solteiros, as solteiras, os idosos, e de todas as outras famílias de outros ministérios, de outras igrejas, e também toda a família do mundo. Tenha misericórdia de nós, que teu Espírito Santo possa nos levantar, que teu Espírito Santo possa nos atrair a ti, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa levantar o caído, renovar o que está velho, ressuscitar o que está morto, restaurar a vida, a vista daquele que está cego, que está vendo de maneira turva, está confuso. Que o Senhor possa nos restaurar e realizar em nós toda a tua vontade para a glória do teu nome. Pai Santo, em nome de Jesus, abraça cada um de nós e nos projeta para uma experiência contigo, uma experiência da tua vontade. Senhor, nos eleva de nível espiritual, tira de nós toda a hipocrisia, toda a religiosidade, tudo que é pecado, tudo que é caído, tudo que não glorifica o teu nome, e faz com que as pessoas vejam em nós a tua glória. Amém. Para que as pessoas olhem para cada um dos teus servos na face da terra, dos cristãos, e consigam ver o Senhor nas nossas vidas, porque é só assim que o teu reino é manifestado, é só assim que nós experimentamos a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus.
Cheia da graça de Deus. Um forte abraço.